Vamos para a palavra que está em Atos capítulo 2, no versículo 14. Abra o nosso entendimento e que todo espírito imundo que está atrapalhando para você não ouvir a palavra de Deus, para você não receber a palavra de Deus, seja o discurso de Pedro no dia de Pentecoste. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhes: Varãos judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Ele diz aqui: seja-vos isto notório, escutai, escutai, escutai as minhas palavras. Pedro estava pregando a palavra. E ele disse para aquele povo: escutai. Era o dia do Pentecoste, era a descida do Espírito Santo. O dia do Pentecoste, a qual pessoas foram batizadas, a qual houve um derramamento do Espírito Santo. A igreja estava orando, a igreja estava orando continuamente, sem parar. Olha só, gente. Você ora continuamente? Você tem prática de oração? Quantas horas você ora por dia? 15 minutos, 30 minutos, uma hora? Você ora fazendo as coisas? Você ora no teu trabalho? Você ora no trânsito? O teu pensamento está todo o tempo ligado com o Pai, ligado com o céu? Às vezes o teu pensamento está ligado com a preocupação. Às vezes o teu pensamento está ligado com as coisas que não devia estar ligada. Mas o teu pensamento tem que estar em oração. Louvado seja Deus. E esse povo aqui, ele estava orando e houve a descida do Espírito Santo. E aqui Pedro, ele começa a dar a palavra. Ele começa a falar sobre o quê? Sobre esse dia. E ele diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, Pedro, o apóstolo constituído por Cristo. Foi Cristo que levantou os apóstolos, gente. Foi Cristo que consagrou os apóstolos. Foi Cristo que consagrou os 12 apóstolos. Somente Cristo que fez isso. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Somente Cristo foi que levantou os 12 apóstolos. Quando ele estava na terra, ele chamou os discípulos e levantou eles como apóstolos. Então, esse Pedro, esse apóstolo, estava o quê? Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a terceira hora do dia. Então ele estava explicando para aquele povo que aquele povo não estava embriagado, porque eles começaram a falar em língua, eles começaram a dançar em espírito. Houve um movimento no corpo que era do fogo do Espírito Santo. E aí Pedro estava explicando para eles não estão embriagados, eles não beberam vinho. Eles estavam embriagados, mas pelo poder do Espírito Santo que tinha sido derramado nesse dia. E ele pega, fala o que? Olha só, gente, presta bem atenção. O que Pedro fala aqui para eles? Ele fala aqui: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a terra, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, o que acontece? Nesse dia aqui, da descida do Espírito Santo, houve esse derramamento que se cumpriu aquilo que o profeta Joel falou, porque tem pessoas esperando ainda vir um derramamento, né? Tem pessoas esperando essa profecia, mas essa profecia aconteceu aqui no dia do Pentecoste. Se eu estou levando a palavra, foi porque foi derramado esse avivamento e mulheres começaram a profetizar, a levar a palavra de Deus, né? Nós que somos tão julgadas, né? Porque falamos da palavra de Deus.
palavra de Deus é bem claro, gente. A palavra de Deus é de fácil entendimento. Só que as pessoas querem entender aquilo que lhe agrada. Só que as pessoas querem entender, louvado seja Deus, aquilo que lhes convém. Mas as pessoas não querem entender através do Espírito Santo que está nos ensinando. Então presta bem atenção. O que Pedro falou? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro estava falando que essa descida do Espírito Santo, que esse derramamento, que esse Pentecostes, o povo estava falando em línguas, estava embriagado, todo o povo que estava reunido aqui sentiu a presença do Espírito Santo. Isso que estava acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel, porque as pessoas estão ainda esperando esse derramamento. Se eu estou aqui na madrugada, foi por causa desse derramamento. Se tem mulheres profetizando, levando o evangelho, foi por causa desse derramamento. Será que se dá para os universitários entender isso, né? Porque os universitários sempre condenam as mulheres de levar a palavra. Dá para vocês entenderem isso? Louvado seja Deus, engrandecido. Deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar. Deixa o Espírito Santo de Deus revelar os mistérios dele, a palavra dele para você. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, muitos querem nos condenar por levar o evangelho. O que é profetizar? É levar a palavra de Deus, é ser boca de Deus. É levar aquilo que está escrito aqui nas escrituras. Então, esse dia já foi derramado, esse derramamento. É isso aqui que o Pedro estava falando, pelo amor de Deus. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos filhos e vossas filhas, homens e mulheres podem profetizar a palavra, pode levar a palavra. Foi dado esse derramamento, foi derramado esse avivamento no dia de Pentecostes. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E eu agradeço a Deus. E eu agradeço a Deus, e eu agradeço ao Rei dos Reis, e eu agradeço ao Senhor dos Senhores. Se você, homem, não leva a palavra, é porque você não busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, irmã. Como é que eu vou buscar o Espírito Santo? Te arrependendo e fechando a porta do teu quarto e orando, e se derramando na palavra, e se buscando a palavra, examinando as escrituras. Quanto mais você buscar a palavra, mais o Espírito Santo vai se derramar na tua vida. A palavra é água que transborda. A palavra é o rio de água viva. A palavra é o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Se você quer ser cheio do Espírito, vai para a palavra. Busca a palavra, pelo amor de Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Mas não, você prefere estar com o teu telefone ligado? Você prefere estar no telefone, você prefere estar nas lives, você prefere estar no bate-papo, você prefere estar pegando o número da irmãzinha, o número do pastorzinho, da pastorazinha, você quer pegar o número da missionariazinha, mas você não quer abrir a Bíblia e buscar o Espírito Santo para a tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É tanta gente dando desculpas. Não é verdade? É um povo que quer o número dos pastores. É um povo que quer o número das missionárias. É um povo que quer o número das mulheres de oração. Mas não é um povo que quer a palavra de Deus. Mas não é um povo que quer buscar a oração. Não é um povo que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Para que tu quer o número das irmãzinhas? Para que tu quer o número dos irmãozinhos? O Espírito Santo está aqui, está falando, hein? Está revelando profundo e escondido aqui. O Espírito Santo está aqui, está revelando profundo, escondido e oculto. Para que vocês querem o número dos outros? O que vocês precisam é da Bíblia. O que vocês precisam é fechar a porta do quarto e orar e pedir para o Espírito Santo ser derramado na tua vida. O que você precisa, o que eu preciso é Espírito Santo. Esse derramamento na tua vida que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas você não quer, você quer o número do pastor, você quer o meu número.
Você quer o número das outras missionárias. Você quer o número daqueles que revelam. Você quer o número de tudo quanto é gente que prega, que fala o nome de Deus, mas você não quer o quê? Ter uma ligação com o Espírito Santo? Você não quer ter uma ligação com Deus? Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Gente, vocês não sabem o que o Espírito Santo fala. É porque ele cala a minha boca. Ele fala na medida que pode ser falado. Mas vocês não sabem o que o Espírito Santo fala. Louvado seja Deus, agradecido. Deus, é por isso que eu digo para ele calar a minha boca, porque, meu Deus do céu, se eu for abrir minha boca aqui, ou daquilo que o Espírito Santo fala, muitos vão sair da live, vão deixar a minha amizade. Louvado seja Deus. Por isso que o Espírito Santo fala na medida certa, para que você se liberte, para que você conserte o teu altar, porque Jesus está voltando. A palavra fere, mas a palavra cura. A palavra, ela machuca. A palavra de Deus é uma espada, gente. O que a espada faz? Ela corta. Então, ela está sendo pregoada, ela está cortando pecado, ela está cortando mentira, ela está cortando o que tem que ser cortado da nossa vida. Mas não te preocupa não que ela cura. Minha filha, eu estou falando a verdade, eu estou pregando a verdade. Meu filho, eu estou falando a verdade. Sabe para quê? Para te não ficar no dia da grande tribulação. Sabe para quê? Para não estragar esse teu rosto lindo que tu tanto zela. Para não estragar esse teu corpo lindo que tu tanto zela. Porque no dia do arrebatamento, louvado seja Deus, não vão poder te tocar. O único que vai poder te tocar vai ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Você quer entrar no céu sujo? Você quer entrar no céu de qualquer jeito? Você quer entrar no céu no pecado? Você quer entrar no céu sem largar o pecado? Você quer entrar no céu sem ter uma nova criatura? Você quer entrar no céu sem o Espírito Santo na sua vida? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele diz bem aqui: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Tá entendendo, gente? Louvado seja Deus. Você pode levar a palavra, eu posso. Homens e mulheres podem levar a palavra, servos e servas de Deus podem levar a palavra, porque foi derramado sobre nossas vidas o Espírito Santo de Deus. Nesse dia, Pedro falou, o que aconteceu foi o que Joel tinha profetizado. O que Joel tinha profetizado? Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Homens e mulheres levarão a palavra de Deus. Homens e mulheres, os teus filhos, os meus filhos, recebe isso para a tua vida. Teu filho está na droga, mas há uma promessa que ele vai levar o evangelho de Deus. Teu filho está lá na vida errada, há uma promessa que ele vai levar o evangelho de Deus. Recebe isso para a tua vida. Você não gosta de revelação? Está aqui a revelação vindo da palavra. Está aqui vindo uma profecia vindo da palavra. Senhor, a tua palavra diz que meus filhos levarão a tua palavra, profetizarão, que meus filhos, que minhas filhas levarão a tua palavra. Recebe isso para a tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele diz: os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Não é porque dorme demais, gente, porque o pessoal tem sonhou demais é porque dorme demais. Não, quando Deus quer revelar através do sonho, meu querido, tu pode até estar sem sono, vem o sono, e aí Deus revela em sonho. Quantas vezes que eu não estou com sono, vem um sono fora de hora e vem uma revelação de Deus em sonho. Louvado seja Deus, engrandecido. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Não tem aparecido sangue na terra? Tem muito. O que você acha esse derramamento de sangue?
O que tem acontecido, gente, pelo amor de Deus? O que você acha? Os incêndios, fogos que teve tanto aí, tem aparecido no reino espiritual e tem aparecido na matéria. Louvado seja Deus, agradecido. Tem pessoas cheias do Espírito Santo. Tem pessoas, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, que o Senhor tem derramado esse fogo santo, tem derramado essa unção, tem derramado essa presença, tem derramado, louvado seja Deus, engrandecido, aquilo que Ele prometeu derramar em nossa vida, desde o dia do Pentecoste. Desde o dia do Pentecoste, onde se cumpriu o que Joel falou. E ele pega e fala aqui: e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra. O sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Preste atenção: o sol se converterá em trevas. O que nós temos visto? Uma grande treva, gente. O que nós temos visto? É uma grande frieza. A gente tem visto o avanço do pecado de uma maneira que não tinha acontecido ainda. A gente tem visto uma frieza tão grande, pessoas não querem orar, pessoas não querem buscar a palavra, pessoas só querem oração, mas não querem orar, pessoas não querem santificar sua vida, pessoas não querem se converter, pessoas só querem entrar no céu de todo jeito. Esse grande trevas. Olha só, e acontecerá que nos últimos tempos o sol se converterá em trevas. E a gente tem visto pessoas em trevas. Porque quando as pessoas vê que o sol ele vai ficar em trevas, as pessoas acham que o sol ele vai perder o brilho dele, que ele vai ficar escuro. Não, ainda não é a grande tribulação. A grande tribulação ainda não aconteceu. Então, antes disso, o que está acontecendo? Está acontecendo uma grande treva, gente. A gente vê pessoas tirando vida de pessoas. A gente vê tanto derramamento de sangue. A gente vê, louvado seja Deus, uma treva tão grande que pais estão tirando a vida dos seus filhos, que filhos estão tirando a vida dos seus pais. A gente vê uma treva tão grande, louvado seja Deus, que as pessoas estão tirando a vida das crianças, que as mães não têm mais amor pelos seus filhos. É irmão contra irmão, é nação contra nação, é povo contra povo, é reino contra reino, é filho contra pai, é irmão da fé contra irmão da fé. A gente tem visto essa treva tão grande. Só se você fingir que não vê. Porque gente, pelo amor de Deus, o que é as trevas? É o crescimento do pecado. As trevas é uma grande escuridão, pelo amor de Deus. A tua oração, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A tua oração, louvado seja Deus, faz uma grande diferença nessas trevas que está acontecendo. A tua oração, a tua vida de oração, a tua vida entregue para Deus, mas você nem consegue orar. Você não consegue orar 15 minutos, você não consegue orar 1 hora então, pelo amor de Deus. 1 hora então, oh Jesus amado. Vocês não têm visto que as trevas estão tão grandes que você até tenta orar, mas não consegue mais. Quando pensa que não, eu vou limpar a casa, não, eu vou ver novela, não, eu vou ver um jogo, não, eu vou lá para a live. E não consegue orar, porque as trevas têm sido grande. Analisa a tua vida, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Analisa a tua vida, qual é o tempo que você tem com Deus. Qual é o tempo que você tem de oração? Qual é a busca que você tem com Deus? Louvado seja Deus. Quando você ora, gente, você está iluminando a tua vida, iluminando a vida da tua família. Quando você está em oração, gente, a tua lâmpada está acesa. Lembra lá das 10 virgens? Lembra das 10 virgens com a lamparina, 5 delas estavam apagadas? Por quê? Porque 5 estavam em oração, mas 5 não estavam em oração. Não tinha vindo da vida de oração, estava dentro do templo. Era a igreja, né? Era a igreja. Era a noiva de Cristo. As noivas de Cristo, né? Veio o noivo e as noivas, 5 estavam preparadas e 5 não estavam.
Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Então tem uma parte da igreja, que não é noiva, sim. Tá esperando é Cristo, mas não estão com as suas lamparinas acesas. Por quê? Porque tu só vai conseguir deixar a tua lamparina acesa se tu tiver uma vida de oração, se tu tiver uma vida de prática da palavra, se tu buscar a palavra, se tu buscar essa vida de oração. Aí tu terá a tua lamparina acesa, louvado seja Deus, agradecido. Mas se você não buscar, se você não tiver uma vida de oração, a tua lâmpada vai estar apagada. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você tem que entender o que significa essa vida de oração, gente. Como foi que aconteceu o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste? Você que está aí querendo que o Espírito Santo se derrame na tua vida. Como foi que aconteceu? Você sabe responder? Como foi que aconteceu o derramamento do Espírito Santo? Você sabe responder como foi que aconteceu o derramamento do Espírito Santo? Quando eles estavam orando. Quando a igreja estava orando em contínua oração, houve o derramamento do Espírito Santo. Quantas pessoas, gente, foram batizadas porque estavam orando? Eu conheço pessoas que foram batizadas, que o Espírito Santo encheu suas vidas porque estavam orando. Todos nós que tem vida de oração, se eu dobrar meus joelhos, começar a orar, o Espírito Santo se derrama na minha vida. Se você dobrar os joelhos, se o Espírito Santo ainda não se derramou na tua vida, então ora mais. Ora mais. Continua orando. Continua orando porque ele vai se derramar na tua vida. Fala para ele, ô Espírito Santo, o que está faltando sair do meu coração para que o Senhor se derrame na minha vida? Para que o Senhor se derrame no meu coração? Para que o Senhor venha encher o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, o meu coração, o teu templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a tua vida de oração, ela faz o Espírito Santo se derramar na tua vida, vai deixar a tua lâmpada acesa. Então, desliga esse telefone quando você for orar. Desliga esse bendito telefone, que eu não vou nem falar outra palavra. Eu vou dizer que ele é bênção na tua vida. O teu telefone tem que ser bênção na tua vida. O teu telefone, ele não tem que roubar a tua salvação. O teu telefone não pode roubar a tua intimidade com Deus. Não pode. Porque tem gente que está adorando o telefone. Tem mais intimidade com o telefone do que com Deus. Tem gente que tem mais intimidade com o telefone do que com Deus. Tem gente se enchendo das coisas que estão no telefone do que estão se enchendo da presença de Deus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas tu vai orar com o telefone ligado, aí manda mensagem, tu responde, aí manda mensagem na hora que tu tá orando. Às vezes eu fico fazendo minhas coisas, ninguém me manda mensagem. Quando eu vou orar, me manda mensagem. Epa, nem olho, nem toco. Depois que eu termino de orar, é que eu vou responder a mensagem. Porque eu já sei que na hora da oração sempre vai ter alguém que vai vir naquela hora, gente. Louvado seja Deus, agradecido. Você já prestou atenção que quando você se prepara para orar, quando você está orando, alguém chama você para fazer alguma coisa, alguém bate na tua porta, alguém bate na tua janela, alguém manda mensagem, alguém liga. Sempre vai ter alguém enviado do maligno para quê? Para que parar o teu momento de oração. Por isso que a melhor coisa é você escolher um horário. Escolher um horário, louvado seja Deus, agradecido, que as pessoas estejam dormindo. Por isso que o melhor horário é na madrugada, né? Para você ser cheio do Espírito Santo, é melhor horário é na madrugada, porque as pessoas estão dormindo, elas não estão buscando o Espírito Santo, elas estão dormindo. Então, louvado seja Deus, e quando você for orar, desliga esse telefone. E aí ele continua aqui, ó, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O que a gente tem visto, gente? Um derramamento tão grande de sangue.
Você não tem visto isso, não? Essas guerras, o que está acontecendo? Um grande derramamento de sangue. O sol se converterá em trevas. Então, uma grande escuridão, gente, já está na terra. Já está na terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor abra os olhos dos cegos, que o Senhor dê o entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria divina. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca vi na minha vida tanto derramamento de sangue. Você corre risco de vida em casa, você corre risco de vida fora de casa, você corre um risco grande, grande, grande. Louvado seja Deus, por isso que nós estamos aqui em oração, por isso que nós temos que estar em oração pedindo o livramento de Deus. Eu nunca vi tanto derramamento de sangue, gente. Louvado seja Deus, agradecido, tantas trevas, tanta maldade, tanto pecado, tanta frieza, tanta escuridão no coração. Quantas pessoas cegas, gente. Muitas pessoas, porque as trevas, elas cegam as pessoas. As trevas, a escuridão, ela cega. E tu precisa de Jesus nessa escuridão. Nós precisamos de Jesus nessa escuridão que está tendo, gente. Nós precisamos de Jesus para nos livrar, para iluminar o nosso caminho, para nos dar direção nessa escuridão. Quantas vezes você fica aí, eu não sei o que fazer. Eu não sei que direção vou tomar, eu não sei em quem confiar, eu não sei se eu devo ir, eu não sei nem mais o que eu devo orar, eu não sei mais o que eu devo pedir, eu não sei se eu vou para a igreja, eu não sei se eu fico em casa. É uma escuridão tão grande que você não tem visão para onde você vai. Você não tem visão para onde você seguir. Mas é por isso que precisamos do Espírito Santo, por isso que precisamos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque o Espírito Santo, Ele vai te conduzir nessas trevas. O Espírito Santo, Ele está te conduzindo nessa grande escuridão que já está acontecendo. Pelo amor de Deus, gente, onde a gente olha pessoas fazendo a maldade, tirando a vida dos outros, pagando mal com mal, desejando mal para os outros, amaldiçoando os outros, tendo inveja dos outros, fazendo feitiçaria, tirando a vida dos seus próprios filhos, tirando a vida dos seus próprios pais, tirando a vida dos animais do modo horrível. O que falta mais? As trevas vão aumentar. A escuridão vai aumentar, gente. Vai aumentar. A grande tribulação será uma grande escuridão, gente. A grande tribulação será uma grande escuridão. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Se está difícil agora, imagine, depois do dia do arrebatamento. E isso aqui Pedro estava falando. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E a gente tem visto isso, pelo amor de Deus, você mesmo sendo um cristão, você tem medo. Eu tenho medo. Quantas pessoas têm medo? E eu me agarro no Espírito Santo. E eu me agarro a Deus, Senhor, tira o medo do meu coração. Senhor, tira o medo do meu coração. Gente, nós pregamos a palavra e qualquer hora podem tirar a nossa vida. Qualquer hora, pastores, pode ir para o cárcere, gente. Eles acham que vão pregar a palavra e vão ficar... Nós vamos pregar a palavra e vamos viver sempre no bem bom, sempre aí no conforto, sempre aí aonde estão. Só se não conhecer a palavra de Deus. Porque a gente sabe para onde as coisas estão caminhando. Quem conhece a palavra sabe muito bem para onde as coisas estão caminhando. Louvado seja Deus e agradecido. Então ele diz aqui: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá entendendo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele diz mais: e varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, ele estava falando, quem foi Jesus Cristo? Foi o varão
porque na terra ele veio como um homem aprovado por Deus. O que significa aprovado por Deus? Todas as provas que Jesus passou, que Jesus viveu, ele foi aprovado. Ontem, quando eu terminei a live, tinha um irmão pedindo oração. Ele me pediu oração, pedindo: irmã, me ajude em oração, porque a prova está grande. E eu disse para ele assim: que o Senhor Jesus te ajude a passar nessa prova. Que o irmão seja aprovado. Porque a gente não tem que sair da prova, a gente tem que ser aprovado na prova. Porque se a gente não for aprovado na prova, a prova se repete. Você já viu que tem pessoas que dizem assim: a minha vida não muda. Eu fico andando em círculos. Eu já vivi isso. De novo eu estou vivendo isso. Sabe por que de novo você vive as coisas? Porque você não passou na prova. E nós temos que passar na prova para ser aprovado e viver o novo de Deus. E viver o novo ano. E viver a promessa que Deus tem para nós. Então não é sair da prova. É passar nessa prova. E Jesus na terra, ele foi um varão aprovado. Eu vivo na prova. Antes de eu passar pela prova, Deus me mostra em sonho, gente. A palavra de Pentecostes se cumpre. A palavra do profeta Joel se cumpre. Quando eu vou passar por uma prova, o Senhor me dá o sonho da prova. Me dá o sonho da prova. E nada que Deus faça que não revele aos seus profetas. Tudo que Deus for fazer por nós, que tudo que Deus for fazer conosco, Ele vai revelar aos profetas. Seja no sonho, seja na palavra, seja na revelação, ele vai revelar aos seus profetas. Profetas somos todos nós que levamos o evangelho do Senhor, porque o derramamento do Espírito Santo está na tua vida, está na minha vida. Louvado seja Deus, e eu glorifico a Deus por isso, porque, ai meu Deus, o que seria de nós sem o Espírito Santo na nossa vida, gente? O que seria de mim, o que seria de você? Que nós já teríamos sido destruídos. Então Jesus, ele foi aprovado por Deus, ele foi aprovado. E a este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos. Se o próprio Filho de Deus, ele passou por isso, aí eu não vou passar, gente? Os pregadores não vão passar, os seguidores de Cristo não vão passar. Feliz aquele que não passarão, né? Feliz aquele que não viverão isso, que serão arrebatados. Por isso que você tem que estar preparado para o arrebatamento. Porque se você perder o arrebatamento, você vai passar por muitas coisas e você pode negar a Jesus. Você pode negar a Jesus. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento. Nós precisamos. Assim como você está precisando dessa casa própria, você precisa do arrebatamento para ter a tua casa própria no céu. Assim como você está precisando do casamento de um esposo do teu lado, de uma esposa do teu lado, tu precisa do Espírito Santo na tua vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado, porque dele, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha que maravilha. Jesus passou pela crucificação, Jesus passou pela morte, mas a morte não pode pará-lo, a morte não pode prendê-lo, a morte não pode vencê-lo, louvado seja Deus. E hoje Jesus vai voltar, ele não vai voltar, não é para carregar uma cruz, não. Então, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, e pois não era possível que fosse retido por ela. Então Jesus não vai voltar para morrer, não, gente. Jesus virá como juiz. Jesus virá como juiz. Jesus virá como juiz. Jesus não virá para morrer mais, não. Ele já veio, já mataram, ele já venceu a morte, ele já ressuscitou, ele vive e reina para sempre. Então, hoje, no início da live, alguém disse assim: por que vocês procuram um médico se Deus de vocês curam?
Por que que vocês procuram o médico? Por que que vocês ficam doentes, né? Se Deus cura. E eu disse, por quê? Porque a carne vai pro pó. Porque há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Se não formos arrebatados, iremos passar pela morte. Mas a morte não vai nos reter. A morte não vai nos vencer. Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida e nós teremos a vida eterna. Teremos a vida eterna. Então não é porque eu tenho Jesus que eu não vou ficar doente. A Bíblia diz que é tempo de nascer e é tempo de morrer. Quando chegar o meu tempo de morrer, gente, se for antes do arrebatamento, não vai ter oração, não vai ter médico, não vai ter remédio que dê jeito, porque chegou o tempo de morrer, o tempo da colheita. Né? Então tem gente que ele vem, não conhece a palavra e fica aí nos julgando. Mas você estendeu, vocês ficam doentes. Mas o próprio Deus disse que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então vai chegar o tempo. E quando chega esse tempo, não tem oração que dê jeito, não tem médico que dê jeito. Não tem medicina, não tem ciência, não tem oração. Gente, nós oramos, eu oro, né? Eu oro. Meu Deus do céu, eu estava orando uma madrugada dessa. E o Senhor disse, minha filha, não adianta, porque a minha palavra vai se cumprir. Não adianta você dizer para Jesus, não volta a Jesus. Não adianta você dizer para Jesus que o Apocalipse não se cumpra. Não adianta. Vai se cumprir o Apocalipse. Vai não. Está se cumprindo. Está se cumprindo os princípios das dores, está se cumprindo essa grande treva, está se cumprindo a palavra de Deus. Então, as nossas orações, elas não vão poder impedir a palavra de Deus se cumprir, não vão. Louvado seja Deus. A palavra de Deus está se cumprindo, passará o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Nós oramos por cura? Oramos, mas se for o tempo de Deus colher, não adianta. Não adianta que ele vai colher. Ele vai colher, ele sabe o tempo que nós nascemos e ele sabe o tempo que ele irá nos colher dessa terra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por isso que eu sempre oro, Senhor, se não é tempo de morrer, levanta do leito. E pessoas são levantadas dos leitos, pessoas saem da UTI, pessoas são curadas. Meu neto foi curado, meu neto com 5 anos, eu achava que Jesus ia levar. Mas eu estava orando, clamando, 3 anos e meio orando, gente. 3 anos e meio jejuando, 3 anos e meio chorando, 3 anos e meio de prova. Foi 3 anos e meio de prova da fé. Foi 3 anos e meio de prova da fé e Deus não levou o meu neto, ele curou o meu neto. Ele tirou da morte, ele tirou da mão do cativeiro, ele tirou do leito, ele tirou da paralisia, ele tirou o meu neto, ele glorificou o nome dele. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Eu disse para Deus, Senhor, se tu levar meu neto, eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar glorificando o teu nome, porque tu és o dono da nossa vida. Mas o Senhor deu a vida, meu neto, deu a vida. Então não era tempo. Era uma prova para mim, era uma prova para minha família, era uma prova para minha filha se render aos pés do Senhor, era uma prova de fé para mim. Louvado seja Deus, agradecido. Mas quando a minha mãe, Deus escolheu. A minha mãe, Deus escolheu. O meu pai, Deus escolheu novo. Tinha 66 anos. A minha mãe tinha 69 anos, Deus escolheu eles novos. Eu orava por eles, mas o Senhor disse, minha filha, eu vou levar, estou preparando para levar. Eu que vivo orando desde quando Jesus me resgatou, desde quando Jesus me resgatou, que eu tenho essa vida de oração, gente. E o Espírito Santo disse, minha filha, eu vou levar, e levou. As minhas orações não mudou a história do meu pai, da colheita do meu pai, da colheita da minha mãe. O tempo, há um tempo para todas as coisas. Tem o tempo da tua vida, tem o tempo da minha vida, louvado seja Deus, agradecido. E eu dizia para o Senhor me chamou foi de egoísta, gente. O Senhor disse, deixa de ser egoísta. Tua mãe está sofrendo, está na velhice, está ficando cega, está perdendo as forças. Tá doente, tá chorando, tá gemendo. Deixa de ser egoísta. É tempo dela, a carne dela não aguenta mais.
O corpo não aguenta mais, o corpo está cansado, os órgãos estão cansados, já estão, a visão já estava se perdendo. Louvado seja Deus e agradecido por muito trabalhar. Meus pais que me criaram eram trabalhadores, viveram na chuva, viveram no sol, viveram passando dificuldades. Meu Deus do céu, louvado seja Deus e agradecido. Então por tantos sacrifícios, tantas coisas difíceis que viveram e não cuidavam muito do seu corpo porque não tinham condições, o que aconteceu? Até o tempo deles na terra era esse. Era esse, Deus sabe o teu tempo na terra, o meu tempo na terra. Então não adianta nós orarmos, dizer, Senhor, não volta logo, porque Ele vai voltar. Ele vai, Ele sabe o que nós podemos suportar. Ele sabe o que nós podemos suportar. Muitos já não estão suportando. Um dia desse eu vi pessoas de dentro da congregação tirando sua vida, pastores tirando sua vida. Por quê? Porque não estão suportando. Pastores em depressão, mulheres de oração em depressão, jovens tirando sua vida, que pregavam, que oravam, que louvavam. Por quê? Porque não estão suportando. Louvado seja Deus e agradecido. Só não vê quem não quer, gente. Só não vê quem não quer. Porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, o derramamento do Espírito Santo aconteceu e nós temos visão, sim. Nós temos visão, nós temos o Espírito Santo, então tem pessoas que estão fechando seus olhos para não ver, porque cegos não são. Tem pessoas que estão cegas, mas tem pessoas que estão fechando seus olhos para não ver. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, ele venceu a morte e com Cristo nós iremos vencer a morte. O corpo vai para o pó, mas a alma volta para o Pai. A alma volta para Cristo e nós vamos reinar com ele. Louvado seja Deus, porque dele disse Davi, sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Encerramos aqui, amém? Que a nossa carne repouse na esperança. Que a nossa carne repouse na fé. Não vamos perder a fé, gente. Não sei o que vocês estão passando, não sei quais as provas que vocês estão vivendo, mas não perca a fé.